Taxa de desocupação cai para 17,2% em Manaus, o 13º maior índice do país. Vereador mais votado de Iranduba é preso em flagrante ao receber propina de R$5.000 na sede da prefeitura do município. O número de casos de racismo em Manaus cresceu 11% entre janeiro e outubro deste ano. Em 8 meses, frota de veículos em Manaus deve ultrapassar 1 milhão. Senado aprova a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência e pode aprovar hoje projeto que permite prisão após segunda instância. Deputado do PSL quebra placa de exposição na Câmara que associa polícia a genocídio de negros. Supremo começa a decidir hoje sobre o uso de dados do antigo COAF. A ação militar para reabrir a estrada na Bolívia deixa 3 mortos e dezenas de feridos. A caminho do impeachment. Pedido de Trump ao presidente da Ucrânia foi impróprio e diz a autoridade da Casa Branca. Justiceiro mata adolescente de 16 anos com um tiro na cabeça e fere com passa suspeitos de praticarem assaltos no bairro Mutirão. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48 em Manaus. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com chuvas fortes e esparsas desde o final da tarde de ontem, o tempo segue instável, com céu parcialmente nublado. O clima-tempo fala que ainda pode vir mais 20 milímetros de precipitação pluviométrica e que a temperatura máxima será de 31 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 20 de novembro. Chegamos aos 324 dias do ano e faltam 41 para terminar 2019. Dia dos Santos Otávio, Solutor e Aventor. Também é o dia do auditor interno. Dia Universal da Criança, criada por resolução das Nações Unidas com iniciativa da Unicef. Dia do biomédico. Dia do técnico em contabilidade e o Dia Nacional da Consciência Negra. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519 de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Zumbi foi morto em 1695 na referida data por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. Atualmente existe uma série de estudos que procuram reconstituir a biografia desse importante personagem da resistência à escravidão no Brasil. A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial em um congresso realizado em São Paulo no ano de 1978 a elegerem a figura de Zumbi como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil e bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicavam. Com isso, 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 43 centímetros. A cheia já chegava ontem em 1 metro e 37 centímetros. Apesar do mau tempo, são normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1520, expedição marítima de Fernando de Magalhães atravessa no extremo sul do Chile o estreito que levará o seu nome. Em 1889, Argentina e Uruguai são os primeiros países a reconhecer a República do Brasil. 1929, na França, o escritor surrealista André Breton apresenta a primeira exposição da estela do pintor espanhol Salvador Dalí. Em 1962, o presidente John Fitzgerald Kennedy concorda em acabar com o bloqueio norte-americano em Cuba. Assim, a crise dos mísseis chega ao fim. 1969, mais de 250 mil pessoas manifestam-se em Washington pela paz no Vietnã. 1971, no Rio de Janeiro, o elevado sobre a Avenida Paulo de Frontin, que estava em fase de acabamento, desaba matando 29 pessoas. 1991, mais de 80 pessoas morrem no descarrilamento de um trem em Tehuacán, na maior tragédia ferroviária do México. 1994, e assinado um acordo de paz em Angola para acabar com a guerra civil do país, uma das piores do século XX. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar e bom dia a você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, como é que está o tempo onde você se encontra nesse instante? Nublado, Paulo Guerra. A unidade externa do Jornal da Manhã encontra-se na Alameda Cosme Ferreira, área do pronto-socorro João Lúcio, e por aqui o tempo é nublado ainda, Paulo. Peregrini, uma assembleia conjunta entre jornalistas e radialistas em defesa do registro profissional vai ser realizada amanhã às 19 horas na sede do Sindicato dos Jornalistas. A atividade será realizada no auditório jornalista Arlindo Porto, na sede do sindicato, na Praça Santos Dumont. Vamos lá, né, Peregrini? E tratar nessa assembleia entre jornalistas e radialistas em defesa do registro profissional. E fica aí o convite a todos os colegas para que compareçam, né? Para ouvirmos, para conversarmos e ver o que se pode fazer. Peregrini, e o movimento nas ruas e avenidas da cidade, tranquilo, né, Peregrini? Tranquilo, Paulo, com um cara assim de feriado, né? Nós já estivemos aí nos terminais da cidade, né? Que é o grande termômetro da movimentação na cidade, são os terminais, né? Na minha humilde opinião, que a gente simplesmente aí não tem aula, tem pouco estudante, a movimentação no Terminal 4, por exemplo, é bem menor do que dias anteriores, aí dias úteis, né, Paulo? Não, assim acontece também no Terminal 5, terminal do bairro de São José. E com isso, as ruas ficam aí mais com trânsito mais ameno. Por exemplo, não temos caixa cheia agora, não temos muitos veículos na Avenida Grande Circular, que é a avenida mais concorrida da cidade nesse horário. Peregrini, os prontos-socorros da cidade com muita movimentação? Até que não, Paulo, até que foi tranquilo, né? No pronto-socorro 28 de agosto tranquilo, no 28 de agosto apenas 4 atendimentos, no pronto-socorro João Lúcio também tranquilo, agitou um pouquinho no Platão Araújo, aí sim, fugiu um pouquinho dos números do cotidiano. O IML pode se considerar até que não teve muito trabalho, né, Peregrini? Paulo, não teve tanto não, foi apenas um registro de necrópsia durante a noite e madrugada. E os exames de corpo de delito, até sairmos daquela unidade, estava com o número aproximado a 50. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. Sem antes de mandar um abraço todo especial a todos os feirantes de Manaus. Viu, Paulo? A gente passa na feira, o carinho é muito grande com a audiência do Jornal da Manhã, todos dizem que ouve o nosso noticioso, e tem uma nova feira, Paulo. Sexta-feira começa a feira da Ceadan, na Avenida Itaúba, entre a rotatória do Produtor e a rotatória do bairro Jorge Teixeira. Um abraço pro Renatinho. Alô, Renatinho, aquele abraço. São Paulo, sexta-feira tem novidade, tem mais uma feira na zona leste da cidade, é a Ceadan, ali próximo à rotatória do bairro Jorge Teixeira, Paulo Guerra. Anote confira o seu relógio aí, Peregrini, 5 horas e 55 minutos em Manaus. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, FEComércio, divulgou alteração no horário de funcionamento de shoppings e lojas do centro de Manaus para este feriado de quarta-feira. O comércio no centro deve funcionar das 9 às 13 horas. Os shoppings abrem suas praças de alimentação às 12 horas. Os bancos não abrem hoje, mas algumas casas lotéricas funcionarão de 8 às 18 horas. Espaços culturais em Manaus funcionarão com horário diferenciado nesta quarta-feira devido ao feriado pelo Dia Nacional da Consciência Negra. A maior parte dos locais, como o Teatro Amazonas, por exemplo, estarão abertos para visitação das 9 às 14 horas. O teatro excepcionalmente abrirá ainda às 20 horas desta quarta-feira para o festival até o Tucupi, com entrada gratuita. Na quinta-feira, o Teatro Amazonas terá visitação somente das 13 às 16 horas. A partir das 17 horas abrirá para o espetáculo Don Quixote, que terá uma segunda sessão às 20 horas. No domingo não haverá visitação por conta da realização da Mostra Itinerante 2019, com apresentações às 10 horas, 14 e às 19 horas. Polícia Militar realiza a solenidade de abertura da Operação Natal da Paz 2019 em Iranduba. O repórter J. tem os detalhes. A Polícia Militar do Amazonas iniciou ontem em Iranduba a Operação Natal da Paz, que vai intensificar o policiamento no centro da cidade. Segundo o comandante da 8ª CIPM, Major Marcos Pires, durante o dia 8 a 10 policiais militares passam a fazer a ronda a pé nos locais onde há maior concentração de comércios e agências bancárias. Em virtude aí da chegada
das festas de fim de ano, um aumento da população nas áreas comerciais, e nesse momento a Polícia Militar precisa se fazer mais presente para proporcionar uma sensação de segurança para essas pessoas que estarão realizando suas compras, com a finalidade de inibir roubos e furtos nas áreas comerciais. A operação com policiamento a pé irá transcorrer durante o período do dia. À noite será reforçado o policiamento com viaturas também nessas áreas comerciais, principalmente na aproximação das festas de fim de ano. Durante a cerimônia de abertura da Operação Natal da Paz, o prefeito Francisco Gomes defendeu que o trabalho da polícia só pode ser bem sucedido se contar com a participação e a colaboração efetiva da comunidade. Porque segurança é para todo mundo, todo cidadão é responsável, não é só a polícia é o carro-chefe, é o que está na frente, mas ela precisa do apoio da população. Por sua vez, o comandante do Policiamento do Interior, Coronel Márcio Santiago, disse que a PM está buscando em todos os municípios uma maior integração com todos os segmentos sociais no sentido de salvar a juventude das drogas classificadas por ele como o mal do século. O que a gente vê em Manaus, o que a gente vê na maioria dos municípios, nosso jovem indo falecer, indo morrer, porque briga de tráfico de droga, briga entre facções. Então a Polícia Militar está estreitando, o Comando de Polícia do Interior, principalmente estreitando esses laços entre o Comando do Interior, com as prefeituras, as câmaras municipais, também as assistentes sociais dos municípios, a assessoria de comunicações do município, os gestores de escolas municipais e estaduais, para que a gente possa interagir e dar mais palestras, estar mais presentes, para que a gente possa inibir essas ações, para que a sociedade veja o trabalho da Polícia Militar. Esse é o nosso papel, é interagir junto com a sociedade. A 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, que atende Iranduba e também o vizinho município do Careiro da Várzea, tem um efetivo de 80 homens e 10 viaturas. Para o Jornal da Manhã, J. Raí. Agora 5h59 em Manaus, o Jornal da Manhã faz o seu primeiro intervalo e volta daqui a pouco. 24 graus a temperatura, o tempo é instável com céu nublado. A Prefeitura anunciou ontem que o uso do bilhete eletrônico Smart Car para pagamento de passagem de ônibus vai estar universalizado no sistema de transporte coletivo em 90 dias. Esse é o prazo para o Instituto do Setor regulamentar o decreto do prefeito Arthur Neto. Hoje o bilhete é usado por mais de 800 mil estudantes e aproximadamente 400 mil usuários do cartão cidadão, segundo a Prefeitura. A Secretaria de Estado da Fazenda iniciou ontem operações nos shoppings de Manaus que promoverão o Black Friday para verificar a regularidade das empresas, resguardando o direito do consumidor de receber o documento fiscal e do Estado de arrecadar os tributos oriundos das operações de compra e venda. Na primeira blitz realizada no shopping em Manauara, 10 auditores fiscais visitaram as lojas, quiosques e restaurantes instalados no empreendimento comercial da zona Centro-Sul. Mas não é só isso não, tem que ser verificado também por parte do Procon, são os preços que serão praticados durante a promoção do Black Friday. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus divulgou a expectativa de crescimento nas vendas durante o Black Friday, marcado para o próximo dia 29 de 5,5% em relação a 2018. Atualmente há em Manaus em circulação cerca de 960 mil veículos. A tendência, segundo o diretor-presidente do Departamento de Trânsito de Manaus, Detran, Rodrigo Sá, é que em 8 meses a marca atinja 1 milhão de carros nas ruas da capital. Em Manaus, os números de vendas de veículos cresceram 15% em setembro deste ano. Os consumidores manauaras optam por conforto e economia. Os donos de lojas e veículos apostam em um crescimento de 10% até o final do ano. O governo federal assumiu o risco de executar obras de reconstrução da BR-319 que interliga Manaus e Porto Velho, há décadas destruída, e ter que refazer os serviços. Isso pode acontecer porque o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, decidiu contratar um projeto executivo de engenharia para asfaltar a rodovia mesmo sem ter licença ambiental prévia, comprovando a viabilidade ambiental da estrada. A observação está em matéria publicada pelo site Jornal Estado de São Paulo na tarde desta terça-feira. Segundo a notícia, o projeto executivo só pode ser contratado depois que o IBAMA liberar a licença prévia.
No Amazonas, 252 mil pessoas ainda estão desocupadas, ou seja, sem emprego, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta terça-feira. A taxa de desocupação é a 10ª maior do país, com 13,3%. Apesar do número expressivo desse terceiro trimestre, os indicativos apresentaram uma pequena redução de menos 0,6%, comparado ao segundo trimestre deste ano, quando 262 mil pessoas estavam desocupadas, ou seja, 13,9%. Entre as capitais brasileiras, Manaus possui o terceiro maior índice de desocupação, com 17,2% abaixo de Recife e Macapá, ambas com 17,4%. Já as menores taxas foram registradas em Goiânia, 6,3%, Campo Grande, 6,8%, e Florianópolis, 8,6%. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, lança nesta quarta-feira 4 iniciativas para o desenvolvimento da pós-graduação nos estados da Amazônia Legal, que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade de 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do Maranhão. Os anúncios vão ser feitos durante o encontro CAPES com a Amazônia Legal, que vai ocorrer de hoje até o dia 23 deste mês na Universidade Federal do Amazonas. Segundo a CAPES, a primeira medida a ser a assinatura de um acordo para aumentar a fixação de pesquisadores na região, reduzir as diferenças regionais no Sistema Nacional de Pós-Graduação e ampliar o apoio ao desenvolvimento científico. O vereador Pedro Paulo Castro de Almeida, o PP do PROS, foi preso em flagrante no início da tarde de ontem, após receber propina de R$5.000 na sede da Prefeitura de Iranduba. A prisão faz parte da Operação Avarite, deflagrada em agosto passado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas e pelas Promotorias de Justiça do município, com o objetivo de desmontar um esquema de cobrança de propina na Câmara de Vereadores para aprovar a matéria de interesse do Poder Executivo. Na ocasião foram presos os parlamentares Jackson Pinheiro, do PMN, e Carlinson Diab, do MDB. PP, que foi o vereador mais votado de Iranduba em 2016 com 606 votos, foi detido ontem em frente aos prédios da Câmara e da Prefeitura, assim que saiu do gabinete do prefeito Francisco Gomes, do Democratas, que, segundo o Ministério Público Estadual, é vítima da cobrança de propina e se dispôs a colaborar com as investigações. Imagens de uma câmara escondida mostram nitidamente o momento em que o vereador recebe R$5.000 em espécie dentro do gabinete do prefeito e guarda em um dos bolsos internos do paletó. Em seguida, PP sai do prédio da Prefeitura e é preso em plena via pública pela equipe do GAECO, que, segundo a informação, já estava de campana desde cedo, monitorando os passos do vereador. O número de casos de racismo registrados em Manaus cresceu 11% entre janeiro e outubro de 2019. Ao todo, 20 ocorrências foram contabilizadas neste ano, contra 18 no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, a denúncia pode ser feita mesmo anos após a vítima ter sofrido a discriminação. Para fazer o registro, as vítimas precisam reunir provas como testemunhas, gravações, prints nos casos de crimes virtuais, para dar robustez ao processo. Para quem sofre discriminação pela internet, há ainda a Lei 8.801/90, que trata sobre os crimes praticados pelos meios de comunicação ou por publicação de qualquer natureza. A pena também é de 1 ano a 3 meses de reclusão e multa. As denúncias podem ser registradas no DEOPS, localizado na Delegacia Geral de Polícia Civil. Nesta quarta-feira, o quilombo urbano de São Benedito, na Rua Japurá, na Praça 14, receberá uma manifestação em alusão à data que faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. A ação iniciará às 8 horas com serviços de saúde e café da manhã, além de cortejos afros com o professor Otto e grupo de capoeira Dendê Maruô, do mestre Dinho. A programação terá ainda exposição de artesanato da Associação Crioula do Barranco de São Benedito. A partir das 12 horas, o público poderá conferir atrações musicais como o Pagode do Quilombo, Vem Cá Sambar, Couro Velho, Grupo 14 Bis e Pão Torrado. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade será contado agora por Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Movimentação tranquila no pronto-socorro 28 de agosto. Muitas orações sendo feitas na novena para que diminua a criminalidade e a paz volte a reinar na cidade. Está dando certo. Ontem, pronto-socorro 28 de agosto, movimentação muito tranquila durante toda a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento e uma outra pessoa deu entrada também vítima de atropelamento. No primeiro caso, um homem de 40 anos e na segunda ocasião, uma jovem de apenas 19 anos foi atropelada por uma moto na Avenida Djalma Batista. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste da cidade. No gigante da Zona Leste, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de paulada, apanhou de paulada principalmente nas pernas, canela, joelho, ficou todo quebrado devido a essas pauladas. As informações dão conta de que pouparam a cabeça dele porque ele foi agredido pelos próprios parentes. Ele estava com aquela mania feia de mexer na coisa alheia e acabou apanhando dos próprios parentes. Isso aconteceu em um quintal de uma das residências do bairro Zumbi dos Palmares. Pronto socorro João Lúcio, do gigante da Zona Leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Paulo Guerra, ele apanhou e apanhou muito, tudo porque ele foi desdenhar da fé de um amigo, de um colega. Um colega evangélico chegou para ele e disse: vou lhe fazer umas orações para você melhorar de vida. Aí o homem disse: não, mano, não faz não, que vai piorar a situação. Rapaz, o crente pegou um pedaço de pau e deu-lhe várias pauladas na cabeça do infiel, na cabeça do profano que deu entrada no pronto-socorro. Rapaz, apanhou e apanhou muito por desdenhar da fé de um amigo, de um colega de trabalho. Tem muita gente que desdenha da fé alheia. Isso é um pecado, olha, é um pecado que não tem perdão. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento que aconteceu nas proximidades da rotatória do bairro Jorge Teixeira. Ele ficou todo esfolado, ficou todo descascado, todo ralado após ser atropelado. Ainda bem, não quebrou nenhum osso, não corre risco de morte, apenas foram alguns hematomas e deu entrada, fez exames e já não corre risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Um triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia. Um triângulo amoroso por pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, e esse triângulo amoroso é formado por colegas de imprensa. Um cinegrafista acabou se envolvendo com a mulher do outro cinegrafista. Os dois, um trabalha numa empresa de TV, o outro numa outra empresa. Um conheceu a mulher do outro, vai pra lá, vem pra cá. O traído descobriu e queria matar o outro colega. Os dois cinegrafistas, depois de muita confusão, já fumaram o cachimbo da paz. Os dois já voltaram a ter amizade, mas a mulher, eles não querem mais conversa. Graças a Deus não houve nenhuma morte em meio à nossa categoria por causa de triângulo amoroso, mas chegou muito perto. E se perguntarem muito, amanhã eu digo o nome dos dois que estavam disputando o amor da mesma mulher. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Onde o passarinho da morte.
passarinho da morte sobrevoou o complexo do Mutirão. O complexo do Mutirão é formado pelo bairro Amazonilo Mendes, pelo bairro Novo Aleixo e pelo conjunto Amadeu Botelho. Você que mora no Amadeu Botelho, você mora no Mutirão. E ontem à noite, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma dupla foi assaltar o mercadinho lá na rua 89 no Mutirão. Paulo Guerra e ouvintes, na hora que eles anunciaram o assalto, apareceu um pistoleiro misterioso. O homem ia passando na rua e viu aquela movimentação, percebeu que era um assalto e disparou um único balaço na cabeça do assaltante, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O comparsa do assaltante também foi ferido a bala, mas conseguiu fugir. Ele corria igual um saci, parece que a bala pegou na perna, ele todo descangotado, todo arrebentado, todo lascado, fugiu. A polícia está monitorando todas as unidades de saúde da cidade. Se chegar algum baleado por aí, ficar com conversa meio estranha, com papo-aranha, é que deve ser o bandido que foi baleado a noite de ontem. O outro não teve a mesma sorte, acabou morrendo na hora. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para não dizer que não falei em coisa boa, abraçando a todo o pessoal da estrada de Novo Airão e também do município de Novo Airão. Fez contato conosco agora há pouco, o Ademir, está dizendo que a filha dele, a Anne Gabriele, está fazendo mais um aninho de vida hoje. Parabéns, Anne Gabriele, Ademir. E aqui a gente vai ficando dizendo, olha lá, Milton, dizendo que o passarinho da morte levou desta para pior. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.125 acumulou. A quadra saiu para 49 apostadores, cada um vai receber R$9.249,81. O Terno teve 3.891 apostas ganhadoras com premiação individual de R$175,16. Dezenas sorteadas da quina: 25, 47, 62, 66 e 75. 25, 47, 62, 66 e 75. A Time Mania acumulou de novo o concurso 1.408 e a estimativa para o próximo concurso já é de R$11.200.000. Time do coração foi o Palmeiras, de São Paulo, e com 6 números, 8 apostas, cada uma vai receber R$14.032,04. 5 números acertados, foram 216 apostas ganhadoras com premiação individual de R$742 mais 43 centavos. As dezenas da Time Mania: 06, 12, 19, 46, 48, 52 e 76. Repetindo: 06, 12, 19, 46, 48, 52 e 76. Dia de sorte, concurso 227. Mês da sorte foi junho. Ninguém acertou. 6 números e 64 apostas. Para cada uma, R$2.472,05. As dezenas sorteadas no concurso 227. 02, 11, 12, 15, 17, 20 e 25. 02, 11, 12, 15, 17, 20, fecha o jogo. 25. A dupla cena, que era muito esperada no concurso 2013, primeiro sorteio, dezenas 06, 22, 24, 28 39 e 41. No segundo sorteio, 12, 15, 18, 24, 36 e 50. No primeiro sorteio, um apostador vai receber R$25.786.000
R$674,55, o maior prêmio já pago pela dupla Sena. E como sempre, de Goiânia. A quina saiu para 88 apostadores, cada um leva R$4.178,96. E teve premiação também no segundo sorteio. A Sena, uma aposta ganhadora de Palmeirópolis, é vizinho ali, Palmeirópolis em Tocantins, e vai receber R$404.523,66. E finalmente vamos à Lotomania concurso 2023. Dezenas sorteadas: 10, 11, 25, 27, 29, 32, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 63, 67, 70, 75, 80, 84 e 00. Com 19 números, 3 apostas, cada uma vai receber R$63.568,81. 18 números, foram 23 as apostas ganhadoras e cada uma delas leva R$5.182,24. 6h31. Esportes. O ex-atacante Washington foi confirmado nesta terça-feira como novo diretor de desenvolvimento do futebol brasileiro, cargo criado em abril e que teve Juninho Paulista no posto até junho, quando o pentacampeão assumiu a função de coordenador técnico da seleção brasileira. A pasta de desenvolvimento do futebol é responsável por guiar as ações do futebol brasileiro a longo prazo e integrar os diversos departamentos da CBF. Entre as atividades do setor está o controle da destinação dos recursos oriundos da FIFA e da Conmebol. O Flamengo embarca hoje em voo fretado do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, para Lima, no Peru, onde irá decidir a Libertadores da América contra o River Plate da Argentina. O Flamengo parte às 14h30. Até sábado, pelo menos 18 voos sairão do Brasil rumo ao Peru, levando pelo menos 3.000 torcedores. A empresa aérea responsável pelo transporte da delegação fez uma menção ao histórico ano da conquista da Libertadores do Mundial e também a atual temporada. A concessionária que administra o Galeão e a Guarda Municipal do Rio montaram um esquema especial para o embarque do time carioca. 2 jogos ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, Paraná também 1. Operário do Paraná 1, Vitória da Bahia 2. Amistosos entre seleções. Brasil 3, Coreia do Sul 0. Arábia Saudita 0, Paraguai 0. Na Eurocopa, mais 3 goleadas. Bélgica 6, Chipre 1. Holanda 5, Estônia 0. Alemanha 6-1 na Irlanda do Norte. Os jogos de hoje. 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série B tem Vila Nova e Oeste. Às 21h30 jogam Sport e Ponte Preta. E às 21h pela Copa Verde vão jogar Paysandu e Cuiabá. Últimas notícias. Dólar fecha em queda após se aproximar de 4,22. A moeda norte-americana caiu 0,17% a $4 a R$4,1988. Na máxima do dia chegou a subir 0,32% a 3,2195. Policiais federais encontraram moedas douradas na casa do doleiro Najum Azário Flato Turner, preso ontem durante a Operação Patrão. Segundo apurado pelo G1, os objetos ainda serão periciados para saber se são de fato feitos de ouro. As apreensões aconteceram em São Paulo, onde vive Turner. Também durante as diligências nesta terça, agentes encontraram na casa de Mira de Oliveira Taide, namorada de Dario Messer, o doleiro dos doleiros, 3 bolsas e um relógio Rolex. De acordo com a Polícia Federal, uma das bolsas custa aproximadamente R$50 mil. A Anistia Internacional anunciou que mais de 100 pessoas morreram no Irã por causa de confrontos entre forças de segurança e manifestantes que protestavam contra uma alta nos preços da gasolina. Na sexta-feira passada, o governo elevou os preços em 50% para quem compra até 60 litros mensais. Cada litro adicional custa o triplo do que valia no dia anterior. O quadro completo da situação permanece incerto porque o governo iraniano não divulgou informações sobre os protestos, além de ter restringido o acesso à internet no país. Confronto entre forças de segurança e manifestantes que bloqueavam a passagem de caminhões de gasolina em El Alto, na Bolívia, deixou ao menos 3 mortos e 30 feridos nesta terça-feira, informou a Defensoria Boliviana ao jornal El Deber. Alexander Vindman, principal autoridade da Casa Branca sobre a Ucrânia, afirmou em depoimento nesta terça-feira que considerou impróprio o telefonema entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ucraniano Volodymyr Zelensky. Na ligação feita em julho, origem do inquérito do impeachment, o norte-americano pediu que o país europeu investigasse a família de Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados
Estados Unidos e pré-candidato à presidência em 2020. No depoimento prestado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados, ele também repudiou as tentativas de Trump em atacar ou silenciar testemunhas da investigação. O presidente enviou uma série de mensagens nas redes sociais contra a ex-embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Maria Yovanovitch, enquanto ela depunha, o que gerou críticas e acusações de coação. Altas temperaturas e ventos fortes atingem a Austrália, o que pode piorar os incêndios nos próximos dias. As autoridades alertam para uma possível situação de catástrofe em pelo menos 3 estados. Pelo menos 6 pessoas morreram este mês devido aos enormes incêndios que atingem várias regiões do país. Mais de 500 casas foram destruídas. Em Sydney, a fumaça cobriu a cidade, com isso os hospitais recebem dezenas de pessoas com problemas respiratórios. Para os próximos dias são esperadas temperaturas de 45 graus Celsius com vento de 90 quilômetros por hora. Uma situação de impasse ainda se mantém entre as pessoas que estão protestando contra o governo dentro do campus de uma universidade em Hong Kong e a polícia. Os manifestantes não aceitam se entregar. Estima-se que cerca de 100 pessoas estejam dentro da Universidade Politécnica. Manifestantes que ocuparam outras universidades fazendo uso de coquetéis molotov contra as forças de segurança já foram removidas. Nesta terça-feira, a polícia informou que havia detido 1.100 pessoas dentro ou nas proximidades do campus Politécnico, mas que posteriormente liberou os indivíduos menores de 18 anos após ter acesso aos documentos de identidade. Os Estados Unidos aprovam a indicação de Nestor Foster como novo embaixador do Brasil em Washington. O diplomata será agora submetido a uma sabatina no Senado para que possa ser confirmado no cargo. Ele foi escolhido após desistência de Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro assina a desfiliação do PSL, diz advogado. Partido reconduz Bivar à presidência. Nesta quinta será lançado Aliança pelo Brasil, partido criado por Bolsonaro. Além do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, um dos filhos dele, também deixou a legenda. Deputados de diferentes partidos na Câmara articulam a derrubada da medida provisória editada pelo governo Bolsonaro, que acaba com o seguro obrigatório para veículos, o DPVAT. Também pretendem rejeitar a proposta que acaba com a multa para motorista que leva a criança no carro sem cadeirinha. O Senado concluiu a votação em 2 turnos da chamada PEC paralela da reforma da Previdência. Os senadores aprovaram o texto em segundo turno por 53 votos a 7. Entre outros pontos, o texto facilita a adesão de estados e municípios às novas regras de aposentadoria. Mas a proposta muda de novo o cálculo do valor da aposentadoria, o que pode diminuir em 20 bilhões a economia prevista pelo governo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar um projeto que permite a prisão após condenação em segunda instância. A votação foi articulada entre alguns senadores e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, defensor desse tipo de prisão. Paralelamente, a Câmara dos Deputados também discutirá propostas sobre o tema nesta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal começa a decidir esta manhã até que ponto órgãos de controle, como o antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, a atual Unidade de Inteligência Financeira, a Receita Federal e o Banco Central, podem compartilhar sem autorização judicial dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público a fim de embasar investigações criminais. A decisão terá repercussão geral, ou seja, valerá para todos os casos semelhantes nas demais instâncias do judiciário. Ao todo, 480 processos do país estão suspensos à espera da decisão. O deputado federal, o Coronel Tadeu, PSL de São Paulo, quebrou nesta terça-feira a placa de uma exposição da Câmara que exibia o desenho de um policial com um revólver na mão e um jovem caído no chão, com o título O Genocídio da População Negra. A exposição foi aberta nesta terça para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorada em 20 de novembro. Tadeu afirmou que fez o seu protesto em cima do protesto deles por considerar a imagem um crime contra as instituições. Eu fiz o meu protesto em cima do protesto deles, disse o coronel. A mostra, que terá duração de um mês, está montada no túnel que liga o plenário principal da Câmara ao anexo das comissões e que é um espaço tradicionalmente usado para exposições. Intitulada Resistir no Brasil, Trajetórias Negras Brasileiras, a mostra traça um breve panorama da existência dos negros na história do país, incluindo suas contribuições e conquistas. Um trecho do texto que constava da placa dizia que os negros são as principais vítimas da ação letal das polícias e o perfil
predominante da população prisional do Brasil. Parlamentares de oposição repudiaram o ato do deputado Coronel Tadeu, deixaram o plenário em protesto e anunciaram que pretende acionar o Conselho de Ética da Câmara. O episódio também gerou outras reações no plenário, onde deputados se alternaram fazendo discursos em protesto contra o ato de Tadeu ou com críticas à exposição por associar a polícia à morte de jovens negros. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, condenou a atitude do deputado e classificou o episódio como grave. Numa democracia, num país livre, não é porque nós divergimos da posição da outra pessoa que nós devemos agredi-la verbalmente e fisicamente, afirmou o presidente da Câmara. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com esses destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro assina a ficha de desfiliação do PSL e encara desafio para fundar novo partido. A Folha de São Paulo estampa. Após quebrar a placa, deputado diz que negros são mortos por policiais por serem maioria no tráfico. O Estado de São Paulo. Senadores modificam cálculo de aposentadoria da reforma da Previdência. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Cox, liberação contra Dallagnol para julgamento no CNMP. Valor econômico. Leilão de 5G será incluído no PPI e será monitorado pelo Planalto. Estado de Minas. Senador Jorge Cajuru sofre convulsão durante a votação no Senado e foi atendido no local. Jornal do Comércio no Recife. CCJ da Câmara adia a votação da PEC da segunda instância. Porto Alegre, 0 hora. Posição de Augusto Aras contraria interesses do filho do presidente Jair Bolsonaro. Edições impressas locais a começar com o centenário Jornal do Comércio. Renda avança e formalidade cai no Amazonas. Em tempo. Manaus chegará a 1 milhão de carros nos próximos 8 meses. Diário do Amazonas. Taxa de desocupação local é a terceira das capitais. A crítica. Mercado de trabalho. Manaus tem terceiro maior desemprego no país. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.